Como se relaciona a predestinação e o selamento dos 144 mil? Pastor Marcelo, como que nós podemos relacionar essa questão que temos inclusive estudado ao longo desse mês sobre a predestinação, mas na Bíblia, no livro do Apocalipse, apresenta que Deus vai salvar um grupo especial de pessoas de 144 mil. Então Deus predestinou esse grupo para... Interessante. Ele já, de antemão, elegeu, né, essas pessoas que farão parte desse grupo dos 144 mil? Eluzirley, a pergunta do internauta, a pergunta trazida ao abrir na Bíblia, ela demandou algumas considerações. Uhum. Nós percebemos que quando estudamos o capítulo 7 do Apocalipse, onde é citado pela primeira vez o número dos selados, nós encontramos que há uma tensão entre os textos do verso 1 ao 4. E qual é a tensão? Deve-se dar tempo para que os servos de Deus sejam selados. Então, sobre a predestinação, o primeiro ponto a considerar é o seguinte: se eles já estão predestinados, por que precisa de espera e por que precisa de um tempo para que eles recebam a identificação de Deus, se Deus já o sabe? Uhum. Então, na realidade, toda a visão do Apocalipse a respeito dos 144 mil fala, sim, de um povo separado. Mas no verso 12 e 13, apresenta-se as razões deste povo ser separado. As razões foi através de uma escolha. Eles aceitaram passar pela grande tribulação, eles aceitaram passar por grandes angústias e por essa razão, eles, por opção, eles escolheram servir a Deus contra os adoradores da besta, contra a sua imagem. Veja que é um grupo específico. Não é citado aqui um grupo específico que passou por uma experiência específica, Luzirley. Uhum. Então, se nós determinássemos, aplicássemos aqui a teoria da predestinação, não precisaria de uma inspeção de anjos, não precisaria de um selamento de anjos, porque Deus já sabe. Deus já sabe, ele não precisaria selar aquele que ele já sabe quem é. Por exemplo, como ele sabia quem era Paulo, ele sabia quem é você, ele sabe quem sou eu. Então, na realidade, os 144 mil são escolhidos pela sua própria decisão. E a decisão está no verso 12. Se você puder ler-los, por favor. 12, 7, 12. É isso mesmo? Estou equivocado, é isso mesmo. 12, né? 12, 13. 12 e 13 de Apocalipse 7? Sim. Muito bem, então em Apocalipse capítulo 7, versos 12 e 13, lemos assim: dizendo amém, louvor e glória e sabedoria e ação de graças e honra, poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Isso, aí entra agora, por favor. Essa é a introdução. 13 e 14. 13 e 14. E um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestidos brancos, quem são e de onde vieram? Percebe que o anjo considera aqueles que foram aqui apresentados nos versos anteriores. E ele destaca, vestidos brancos, de onde vieram? Aí a resposta vem. Qual é a resposta? O verso 14. Sim, verso 14. Então, Apocalipse capítulo 7, verso 14, encontramos essa resposta à pergunta, né? E eu lhe disse: Senhor, tu o sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação e lavaram seus vestidos e o branquearam no sangue do Cordeiro. Primeira frase, tu o sabes. Uhum. Então, todo esse processo aqui não era um simples protocolo, Luzirley. Sim. Ele esperava a decisão e a convicção e a escolha dessas pessoas para, a partir de então, elas serem seladas. E por que elas foram seladas? Aí vem uma segunda pergunta. Porque elas branquearam seu vestido, alvejaram, diz a NA, lavaram suas vestes e alvejaram no sangue do Cordeiro. Então, elas fizeram uma experiência com Jesus Cristo, e o contexto do Apocalipse fala sobre a besta e a sua imagem,
E em outros versículos, nós vamos entender no capítulo 14 e em diante, nós vamos entender que esse povo foi escolhido em função de uma experiência especial com Deus. Então aqui não há uma determinação. E por que 144 mil? Porque Deus viu pela presciência que o número daqueles poderia ser 144 mil e mais um, e mais dois, e mais três. Mas Deus viu quantos seriam e com a sua presciência ele colocou no Apocalipse o número. Agora essas pessoas passaram por uma experiência, Luzilei, diferente da de outros apóstolos. Como também os 24 anciãos que ficam em volta do trono, que foram resgatados da terra, né? Nós entendemos assim, pesquisas confirmam isso, eles também tiveram uma experiência singular. Não é que foram predestinados. Sim, todos somos predestinados, eles aceitaram a escolha nos momentos mais difíceis da vida e foram separados, estão diante do trono, 144 mil de igual forma. Então não há aqui um privilégio à parte. O privilégio aqui foi a grande tribulação que eles passaram. Tá? Esse é o contexto, é o que o texto do Apocalipse diz. Tá? Agora, um outro detalhe importante. Os 144 mil, Luzirley, eles passam por uma experiência singular diante da realidade mundial e eles são destacados como aqueles que servem a Deus de dia e de noite no templo. Qual o versículo que cita isso? É o versículo aqui. É verso 15. Por isso estão diante do trono. Por favor, Luzilei. Focalizando aqui. Apocalipse Eu vou lendo enquanto você parafraseia na sua tradução, eu faço na minha. Ó. Veja, internauta, que interessante. Ó. Por isso estão diante do trono e os servem a Deus de dia e de noite no seu santuário. Uhum. Tem um texto no Apocalipse 21, 22, se não me equivoco, 22, 22, que diz lá não haverá santuário. Mas aqui está deixando claro, não haverá santuário no sentido de para toda a comunidade, mas para esse grupo que são reis e sacerdotes, que serão sacerdotes de acordo com Apocalipse 14, esses servirão no templo. Agora, por que eles servirão no templo? Porque é uma figura, é o antítipo daquilo que existia na terra. Santos sacerdotes da terra e agora sacerdotes do céu. Eles ficarão no templo. O templo aqui se refere ao lugar em que eles haverão de cultuar a Deus como um público específico para essa função. Uhum. Então, aqui a escolha aqui é das pessoas que aceitaram conviver com todos esses impasses e tribulações que está prevista no Apocalipse. Essa é a resposta. Não há Deus escolheu o número 1 dos 144 mil, é esse aqui. O número 2, 144 mil, não. Ele entendeu que esses haveriam de passar pelas grandes tribulações. E por isso ele os separou. Pela escolha deles. Então, se nós extrairmos do cristianismo o direito de escolha, aí nós vamos criando predestinações a grupos, né? Assim eu também criaria predestinação a outros casos, né? De pessoas que passaram por grandes provas e são destaques na Bíblia. Essa é a resposta mais plausível sobre o texto dos 144 mil. Se você gostou desse assunto, ficou curioso, desejando saber mais, assista esse vídeo completo no canal Abrindo a Bíblia. E se você tiver alguma sugestão de tema para os próximos programas, mande lá no Instagram, @abrindoabiblia.br. Se inscreva no canal, deixe o seu like. Aqui não é a nossa opinião que prevalece, mas sim a palavra de Deus. Um abraço, Deus te abençoe.